Eu estou falando com vocês aqui neste domingo, dia 25 de maio, tempo bom em Porto Alegre, temperatura muito amena, coisa de 17 graus neste momento que eu estou falando com vocês, 4 horas da tarde. Olha, desde o início desta manhã de domingo, eu venho trabalhando em cima das informações que eu quero passar para vocês. Uma sistematização, é mais informação até do que comentário propriamente dito, a respeito desse processo de suposto golpe de Estado tentado pelo ex-presidente Bolsonaro. Pois bem, o balanço ou o balancete que se pode fazer desta primeira semana daquilo que a lei e os operadores de direito costumam chamar de oitivas, na verdade, interrogatórios, o que mais destaque receberam foram, pelo menos, o que falaram 5 das mais notáveis testemunhas do processo, a que responde Bolsonaro, e mais 33 réus, nesta ação movida pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal a respeito de uma suposta tentativa de golpe de Estado. O pessoal da Polícia Federal, da PGR, do Supremo, dividiram esses processos todos em 5 núcleos. O principal é esse aí, do Bolsonaro e dos outros 33 réus. Bom, eu me refiro às testemunhas da Procuradoria-Geral da República, portanto, da PGR e, por que não, do próprio relator inquisidor mor Alexandre de Moraes. No caso, essas testemunhas deles, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Como eu me refiro também, nesse comentário aí, a testemunhas do próprio Bolsonaro e de outros réus. No caso, o também ex-comandante do Exército, Júlio César de Almeida, nomeado a pedido de Bolsonaro, a pedido do Lula, pelo Bolsonaro, ainda quando era presidente, e que ficou no cargo 20 dias aí. Mais o general e atual senador Hamilton Mourão, que na época era vice-presidente do Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa e ex-deputado Aldo Rabelo, que foi testemunha do ex-comandante da Marinha, Almir Gabriel, e o atual comandante da Marinha, Marcos Olsen. Bom, a não ser pelo brigadeiro, é tanto nome, né? A não ser pelo brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, testemunha da PGR de Moraes, todos os demais, a não ser por esse brigadeiro, todos os demais, que era testemunha da PGR e do Moraes, a não ser por ele, todos os demais, os generais Freire Gomes, Arruda e Mourão, o ex-ministro de Defesa Aldo Rebelo e o atual comandante da Marinha Marcos Olsen, vejam só, hein? A não ser pelo ex-ministro da Aeronáutica, todos eles, esse que eu acabei de citar, fuzilaram os principais pontos da narrativa feita pela Polícia Federal, pela PGR e pelo Moraes. Basicamente de que Bolsonaro e o seu entorno teriam tentado um golpe de Estado. Esse é o resumo da ópera dessa semana. Outros depuseram, mas esses foram, de longe, os testemunhos mais importantes, registrados, inclusive, por alguns jornalistas que estavam lá, cobrindo os acontecimentos, e os advogados. Registraram no papel ali, porque não era possível gravar nem nada, né? É um julgamento, ele não é secreto, mas anda perto disso. Bom, dos depoimentos, o mais contundente foi o general comandante do Exército do governo do Bolsonaro, o Freire Gomes. Porque esse general Freire Gomes até há pouco era linchado moralmente como melancia pelos bolsonaristas. Ele, no entanto, como testemunha, na segunda-feira, ele desmontou a narrativa toda feita pela Polícia Federal, da PGR e do Moraes. Inclusive o noticiário safado da mídia tradicional, que junto com eles, durante meses e meses, apoiou as mentiras contadas. O general desmentiu que tivesse dito cara a cara com o Bolsonaro de que iria prendê-lo se ele tentasse um golpe. Ele disse, é mentira isso, eu não disse isso. Até porque se ele tivesse dito isso, ele seria preso. Mas ele desmentiu. A narrativa da Polícia Federal, da PGR e do Moraes está ali no processo. Eles dizem que ele disse isso. Ele disse, eu não disse isso. Primeiro isso, com todas as letras, eu não disse nada disso. Né? Depois, ele negou que as reuniões que os militares tiveram com o Bolsonaro depois das eleições, que ali naquelas reuniões tivesse sido apresentada uma minuta de golpe, que não viu minuta nenhuma,
que o que foi apresentado ali eram rabiscos de estudos a respeito da possibilidade da implantação de um regime de garantia da lei e da ordem, ou até de estado de sítio, mas não de golpe. Desmontou assim, isso consta do processo, e como se ele tivesse dito, e ele disse que não disse isso. Bom, ele negou conhecer o Felipe Martins, assessor do Bolsonaro, disse que eu nunca vi esse homem. Ali consta que ele viu sim, que inclusive o Felipe Martins entregou para ele a minuta do golpe. Ele disse que nunca ouviu o almirante Almir Garnier, então ministro da Marinha, falar em apoiar um golpe militar. Ele não falou nada disso. Pô, olha, os outros, a não ser o Batista Júnior, que é o ministro da Aeronáutica, disseram praticamente a mesma coisa. Todos os outros generais e o atual comandante da Marinha, Marcos Rossi, desmontaram uma a uma as mentiras espalhadas pela Polícia Federal, pela PGR, pela mídia ao longo de meses e meses. Desmontaram uma a uma. Isso foi registrado por toda a mídia, inclusive pelos advogados que estavam lá. Embora nada tivesse sido transmitido porque o Moraes não permitiu isso aí. Até porque acho que imaginava que isso poderia acontecer. Então é o seguinte, o balanço ou balancete da semana é de que o atual julgamento político não é apenas uma farsa, mas é também baseado em mentiras cabeludas. Bom, por último, eu quero registrar dois outros fatos que expuseram o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, a um papel cada vez mais parecido ao de um irado inquisidor, cada vez mais parecido com os verdugos do processo de Moscou, com a rainha de copas da Alice no País das Maravilhas, né? Quem viu Alice no País das Maravilhas, a rainha de copas, você tem que dizer o que eu quero, se não disser, não interessa. Apesar de você, então pode dizer o que quiser também, porque vai ser condenado de qualquer maneira. Bom, essa semana, o ministro Moraes voltou a ser o inquisidor que ameaçou e induziu Mauro Cid. Tudo porque ousou chamar de mentiroso o general Freire Gomes, 50 anos de caserna, ameaçar de prisão o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, tudo porque ambos não confirmaram o que ele queria ouvir. Esse destempero todo de Moraes não se deve apenas ao desmonte desse processo, mas deve-se, sobretudo, à ameaça do governo dos Estados Unidos de aplicar a lei Magnitsky para cima do ministro, caçando-lhe o visto de entrada em território americano e confiscar-lhe ativos existentes lá, depósitos judiciais, aplicações financeiras, casas, apartamentos. E mais do que isso, tornando-o um pária internacional, do tipo no qual já estão incluídos tiranos como Maduro e Putin. Eu aposto que o ministro Moraes não vai escapar dessa punição. A OAB pode reclamar quanto quiser ao governo Lula, dizendo que isso aí fere a soberania nacional, sabendo muito bem que aquela lei americana é uma lei extraterritorial que só vale lá internamente dentro dos Estados Unidos. A ameaça não é vã, porque partiu da boca do próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, chanceler, ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, em declarações feitas dentro da Câmara de Representantes, gravado, em vídeo, áudio e voz. É isso, senhores. Esse foi um balanço ruim para o ministro Moraes, para o STF, para a PGR e para a Polícia Federal. E muito bom para o Bolsonaro. Talvez não evite a condenação, porque isso aí é carta marcada, mas desmoraliza tudo que vem acontecendo até agora nesses últimos 2 anos. É isso aí.